O átomo, que compõe 99,9% da matéria, é praticamente vazio. E o pouco que resta não é uma substância sólida como costumamos pensar. O elétron, por exemplo, não gira como um planeta. Ele não existe em um ponto concreto até que o observemos. E o simples ato de olhar para ele muda seu comportamento. Pense nisso, o átomo reage à medição. A realidade se completa no exato momento em que tentamos medi-la. Isso não se parece com o funcionamento de um mundo virtual? As leis do micromundo não são apenas estranhas, elas são similares ao comportamento de uma simulação. Surge uma pergunta razoável: e se vivemos dentro de uma estrutura computacional, em uma matriz gigantesca e incrivelmente avançada? Os experimentos quânticos, a estrutura dos átomos, a limitação da velocidade da luz e até mesmo as flutuações do vazio, tudo aponta para uma coisa: o mundo se comporta como se alguém o tivesse programado. Se a matéria tivesse alma, estaria no elétron. Essa partícula imprevisível que parece existir apenas quando é forçada a fazê-lo. O elétron não é uma bolinha voando ao redor do núcleo, essa é uma imagem obsoleta. Na verdade, ele é uma onda de probabilidade, uma nuvem de possibilidades. Só quando tentamos medi-lo, ele colapsa abruptamente em um dos pontos prováveis. E quando não é observado, ele volta a desaparecer. Não é esse o comportamento de um objeto criado para não ser real até que seja solicitado? Isso não soa como física, mas como um objeto gerado dinamicamente, como em um jogo, onde os recursos não são gastos no que o jogador não vê. O mais assustador é que isso não é apenas uma hipótese abstrata. Demonstrou-se experimentalmente que o elétron, como onda, não se torna partícula até que se comece a medição. Na essência, ele muda sua natureza com base na sua atenção. Então, o que acontece quando você não olha? O elétron existe ou ele é apenas informação em um programa, esperando para ser solicitado? E o mais inquietante é que isso não é apenas uma hipótese filosófica. Foi provado em laboratório. O elétron só se torna partícula quando tentamos medi-lo. A simples intenção de observar muda o resultado. Então, o que acontece quando não estamos olhando? Elétrons existem por si mesmos? Ou apenas como informação, esperando ser acessada? Se o elétron só aparece quando solicitado, e o que dizer dos átomos? E de toda a matéria? Talvez, nossa realidade não seja fruto de uma explosão cósmica. Talvez seja o produto de um cálculo. Uma simulação que só atualiza o que interage conosco. A física quântica nos traz uma ideia chocante: o fato de você estar neste mundo não é um fenômeno secundário, mas uma condição necessária para a sua existência. A conclusão a que os físicos estão se aproximando cada vez mais é uma só: a interação com o observador não é passiva, ela ativamente forma a realidade. Em outras palavras, o mundo não existe por si mesmo, ele se torna o que nós fazemos dele através da percepção. A física clássica já não pode explicar esse paradigma. A teletransporte quântica, por exemplo, já não é ficção. É a transmissão do estado de uma partícula de um ponto a outro sem que ela se desloque fisicamente. O estado da partícula se destrói em um lugar e é recriado instantaneamente em outro. Isso nos leva a uma pergunta perturbadora: se o estado pode ser apagado aqui e recriado ali, o que é, na essência, a distância? No mundo dos átomos, ela não parece ter o mesmo papel. Será que o espaço é apenas um elemento da interface, como uma grade de coordenadas em um programa de computador? E o que dizer do salto quântico? O elétron não se move continuamente, ele desaparece de um nível de energia e reaparece instantaneamente em outro. Os físicos não conseguem explicar essa transição. É como se um elevador desaparecesse no primeiro andar e reaparecesse no quinto, sem passar pelo meio. Isso é exatamente o que acontece em um átomo. Esse comportamento se parece com a chamada de uma função em um código, que se executa de repente, sem animação. Por que a natureza escolheu um esquema tão estranho? Por que a estrutura da matéria é baseada em módulos e níveis, como em um jogo digital, e não em uma realidade física contínua? Cada vez mais se ouve a suposição de que o átomo se comporta como um objeto em um sistema de programação. Uma das pistas mais inquietantes sobre a natureza de nossa realidade está na geometria do próprio átomo, em sua ordem rígida e perfeita.
As camadas eletrônicas se alinham em níveis energéticos definidos, seguindo uma ordem numérica exata: 2, 8, 18, 32. Por que esses números? A resposta é simples: é assim que a mecânica quântica diz. O elétron não pode se comportar como quiser, ele está preso a um conjunto de regras predeterminadas pela estrutura do espaço-tempo. Talvez nosso universo não tenha surgido do caos, mas foi calculado passo a passo. Físicos como Max Tegmark e James Gates sugerem que o universo é uma estrutura matemática, com padrões semelhantes ao código binário de um computador. A física moderna afirma que as partículas não são objetos, mas eventos, explosões localizadas em campos quânticos invisíveis e onipresentes. Um elétron, um próton, um fóton são simplesmente modulações de ondas que aparecem por um instante e desaparecem. Se tudo é uma vibração em uma substância invisível e abstrata, controlada por fórmulas, do que este mundo é realmente feito? Tudo o que vemos, sentimos e tocamos são efeitos, manifestações, uma interface. A matéria é uma ilusão conveniente que surge das interações com esses campos. É por isso que cientistas chegam à conclusão de que a realidade, em seu nível mais profundo, é imaterial, é informação. Quanto mais a olhamos, mais a nossa realidade se desintegra. Os átomos são vazios. As partículas não são partículas, mas potenciais de estado. O espaço e o tempo não são absolutos. A matéria é uma ilusão. Tudo isso nos leva a uma conclusão que nos deixa confusos: o mundo não é real no sentido que entendemos. Essas anomalias não são erros, são as instruções para o funcionamento da simulação. A física nos diz para olhar mais de perto: isso é uma interface, uma casca, algo que foi gerado. E em algum momento, percebemos que não há volta. Admitir que o mundo pode ser uma simulação significa deixar de percebê-lo como algo óbvio. Quem você é, se cada um de seus elétrons é um campo? Se a consciência é uma interface conectada a um sistema de leitura, talvez você seja um sinal em um programa, uma linha de código desempenhando um papel em um roteiro que não é seu. Esse é o ponto de não retorno. É um abismo, uma tomada de consciência que não pode ser revertida. Estamos nos aproximando de entender que, talvez, tudo o que nos cerca não seja um universo objetivo, mas um modelo logicamente calibrado, ideal e assustadoramente vazio. E aqui está a pergunta: se isso é uma simulação e você está nela, quem está olhando através dos seus olhos? Obrigado por assistir. Se você gostou desse tipo de conteúdo, curta, se inscreva, deixe seu comentário. Nos vemos no próximo vídeo.